Eu queria Bom, abordar, gente, um assunto com o Giovanni aqui. Já vou deixar aqui um parênteses antes de a gente entrar. O nosso foco aqui não é desmotivar, não é criticar, não é chuchar ninguém. O que acontece? Eu conversei com o Giovanni para a gente falar um pouco sobre as maletinhas, sobre toca-disco de entrada, toca-disco high-end, que são tipo os profissionais. Para quê? Para vocês entenderem que existem segmentos de coleção. E o que a gente vai abordar aqui não é a questão do seu bolso, não é a questão de nada. É apenas um conhecimento mais técnico para quem gosta de um som mais puro, que não chega a ser um audiófilo, mas você quer um som de uhum, qualidade e usar o seu disco com consciência. É isso que a gente quer abordar. sim. Lembrando aqui que nem a minha opinião, nem a sua é profissional, né? A gente tá, Exato. nós estamos compartilhando as nossas experiências a partir por exemplo, eu já tive esse toca-disco que eu tenho aqui, tá aqui em cima. Já é o quarto toca-disco que eu compro depois que eu recomecei a colecionar. Porque eu fui tendo vários toca-discos de acordo com o que eu ia podendo ter. Aí rolava de eu comprar um melhor, eu juntava, vendia o que eu tinha, comprava outro. E assim eu ia, até chegar no que eu cheguei. Mas de lá pra cá, eu experimentei vários tipos de toca-disco, começando inclusive por esses toca-discos com o mecanismo mais simples, que são os da maleta, né? Quando a gente fala em maleta, na verdade, o problema não é a maleta, é o mecanismo dela, porque Sim. existem outros toca-discos mais, vamos dizer assim, com uma cara mais robusta, mas que tem um mecanismo similar. Ou seja, ele é um pouco mais simples. O que eu gosto bastante de colocar com relação a esses toca-discos é que para quem gosta de disco, para quem gosta de ter uma experiência sonora gostosa, legal, de ouvir um som limpo, um som puro, é, você não vai alcançar esse tipo de experiência em toca-discos mais simples. Até em toca-discos mais, tipo o meu, que são um pouquinho mais é, profissionais, ainda assim, existem diversas formas diversas coisas que você pode ir incrementando no toca-disco para que você consiga cada vez mais ir chegando nessa pureza de som que você gosta. Tem, obviamente, gente que fala assim, ah, mas eu compro um toca-disco aqui para ouvir o meu disco do Fábio Júnior, entendeu? Que eu paguei R$ 5 no sebo. Não tem problema nenhum. A questão é assim, cada vez que quanto mais perfeito e limpo o som que você quer, mas você vai ter que investir no equipamento que tenha a possibilidade de você melhorar isso. Por exemplo, toca-discos que você consegue tirar a shell e a cápsula, substituir por uma melhor, fazer upgrades no aparelho, são sempre os mais indicados. Isso mais para quem assim, a pessoa vai falar, mas eu não entendo disso. Com o tempo a pessoa vai passar a entender, porque ela vai perceber que cada vez que ela faz um upgrade no aparelho dela, ou ela compra um outro aparelho, se o aparelho dela não permite esses upgrades, ela vai entender que existem sim diferenças, principalmente nessa questão da experiência sonora entre um aparelho e outro. Sim. E também entra uma coisa muito importante que é a questão, o Giovanni, que aqui eu não sei se cabe comentar agora, mas assim, quando a gente fala também do mecanismo, às vezes um aparelho de entrada, como os da Audio-Técnica, os da Pioneer, que eu infelizmente não vem mais para o Brasil, né? Tem alguns que você encontra ali no preço tá caro, mas é por conta do dólar. Porque o preço normal dele Uhum. lá fora, eu estava pesquisando, o Audio-Técnica, o LP60X, é US$ 100. Tecnicamente são 100 dinheiros, vamos dizer assim. Né? Porque a gente tem a mania sempre de cotar muito em relação ao nosso dinheiro com a cotação do dólar. Mas é bom a gente se pôr no lugar lá, porque lá eles ganham, eles lá não ficam vendo a quanto que é aqui, não ficam se preocupando com isso, a gente tem que ver isso. Lá é sem dinheiros. Então, entra essa questão também da gente também pensar um pouco, que aqui tem muito disso, lá fora não. Sim, e tem mais também, não é só o dólar, né?
mas tem todo um imposto que é colocado em cima do produto que está vindo de outro país para cá. Eu sempre falo assim que é interessante quando uma pessoa quer comprar um toca-disco ou trocar o seu toca-disco por outro, avaliar não só a possibilidade de comprar toca-discos novos, mas avaliar a possibilidade de você comprar toca-discos usados, porque você pode achar um toca-disco usado num preço de um novo, tipo assim, no preço de um novo razoável, você consegue um usado muito bom. Você consegue um usado excelente. Ah, mas onde que eu acho isso? Tem diversos lugares onde você pode achar. Vai desde o mais simples, que é o Mercado Livre, e eu acho que o Mercado Livre nem é o local mais indicado para você buscar, porque por ser uma coisa, uma ferramenta em que é a primeira opção de ferramenta que as pessoas usam para buscar, tem muito vendedor lá que coloca num preço mais alto. Mas tem outras ferramentas, tipo OLX, Enjoei, classificados. Própria, se você mora próximo de uma eletrônica, sempre é legal você pesquisar, procurar locais que oferecem também esses toca-discos mais. E não precisa nem ser tipo, vou comprar um dos anos 80, não precisa nem ser isso. Esse meu toca-disco aqui, a fabricação dele é de 2009. E ele já é excelente. Eu comprei ele. Se você fosse comprar novo, eu ia pagar, sei lá, mais de 4, 5 pau, entendeu? Faz tempo que eu comprei, então eu consigo um preço muito, muito, muito barato. Mas só o É, fato dele ser um aparelho que eu comprei já usado, já consegui ter né, um valor aí bem mais em conta. Mas é isso que a gente estava falando, vai muito de bolso também, né? Tipo, do que o seu poder aquisitivo pode te oferecer naquele momento. Então, tipo, só consigo comprar uma maleta agora, tem problema. Mas saiba que, tipo, não é um aparelho que tem uma técnica que permita que você chegue nesse som mais limpo que a gente gosta de ouvir. E aí depois a pessoa vai, tipo, eu consegui uma grana para ir no melhor, vai num outro melhor. Então, assim, eu não gosto muito de criticar porque eu já tive nesse lugar, entendeu? Eu já tive aparelhos mais simples. E quando eu falo de aparelhos mais simples, assim, o aparelho vai fazer o papel dele de ouvir o disco, tá? Se você tiver, sei lá, eu quero comprar para ouvir um disco de novela, você vai conseguir ouvir o disco. sim. Só que ele, a longo prazo, ele pode danificar o disco. Por quê? Porque ele não tem o peso adequado. O disco ele é uma coisa analógica, né? É tátil, é tipo assim, tem todo a agulha vai ali em cima do disco fazendo pressão em cima do disco. Então tem todo um negócio tipo da angulação certa, do peso certo, do tipo de rotação certa. Tem várias coisas ali que são extremamente mecânicas que vão ser importantes na reprodução do seu disco e na manutenção do seu disco, assim, a longo prazo. Então, se você for comprar um aparelho mais simples para você ouvir um disco da Xuxa, que você acha por R$ 10 num sebo, não tem problema nenhum. Agora, se você investe em discos que custam R$ 600, R$ 700, inclusive alguns desses discos acabam sendo mais caros que o próprio aparelho, aí eu recomendo a pessoa a pensar um pouco melhor na hora de comprar o aparelho e dar prioridade para aparelhos que tenham uma mecânica um pouquinho melhor, mesmo esses de entrada, porque, por exemplo, o LP60, que foi o que você comentou, ele não tem contrapeso, ele não tem anti-skate, mas ele tem algumas regulagens de fábrica que permitem que você faça a reprodução dos seus discos sem danificar os discos. Não dá para você fazer upgrade nesses aparelhos, mas como um aparelho de entrada, eles são excelentes. Apresentam um som legal, a agulha, por exemplo, da Audio-Técnica apresenta um som bem legal. Então, com aparelhos de entrada, são legais. Se você vai investir em discos caros, de verdade, assim, discos que custam. Tem disco aí que custa R$ 5.000. Aí eu recomendo a pessoa a repensar e procurar buscar opções mais robustas, assim e quando você investe em aparelhos que você consegue fazer o upgrade no próprio aparelho,
você acaba não precisando ficar trocando sempre de aparelho. Você vai trocar agulha, você vai trocar shell, você vai trocar cápsula, você vai mexer na parte ali que dá para mexer e trazer sempre um som melhor sem precisar trocar o aparelho inteiro. Giovanni, você comentou né, do meu no caso. Eu, assim, até onde eu tinha pesquisado, eu achei que ele tivesse um anti-skate, controle de peso e tal. Mas, assim, eu comprei ele também, porque eu li muito sobre e eu vi que no meu caso, até consigo fazer troca da agulha. Eu consigo dar um upgrade na agulha, mas Sim, não consigo trocar a shell. Porque a haste é completa, não é igual essa que tem uma parte destacável. Mas, isso. assim, é o que eu falo. Eu, Daniel, né, demorei mais de um ano para comprar, porque eu pensei, eu pesquisei. Então, assim, se você Uhum. não tem urgência, vai juntando dinheirinho por mês, 50, 100 reais, é pouco, mas você vai conseguir juntar um montante que você vai conseguir investir num toca-discos que vai trazer qualidade sonora, né? Igual esse meu, o Sim. LP60 XI. Ele já é pré-amplificado, então você consegue colocar numa caixa amplificada, não, tipo assim, ou igual o meu caso que eu ligo direto no meu mini system. O som que eu coloco ali fica muito bom. E isso também Sim. influencia muito. A gente que gosta de um som de maior qualidade, nem sempre os aparelhos de entrada, né? As maletinhas, aquele all-in-one, que também já são pré-amplificados e já tem a caixa de som, a qualidade também é um pouco inferior por causa do alto-falante que já vem nele, que é um alto-falante de uma qualidade um pouco inferior. Uhum. O LP60 da Geotécnica, apesar dele não ter o contrapeso, não tem como você regular o peso que o braço está fazendo em cima do disco, porque ele não tem uma regulagem, que é Sei, é tipo um aquela bola. círculo que fica atrás, Sei. isso. Ele não tem a regulagem, mas ele já vem regulado de fábrica, com as especificações do fabricante, tanto de skate quanto do peso do braço. Então esses eles não têm muito problema. O problema, por exemplo, de um para um outro, desses de maleta, por exemplo, um da Ion, ou um da Ravel de maleta, ou da Crosley, que não tem essa, ele não vem com essa regulagem de fábrica. O próprio, por exemplo, o prato do disco, para quem tem, vai saber. Ele não é um prato que ele pega o disco inteiro. Ele é um prato pequenininho. Então, a parte que fica em contato com o disco, ela faz contato só com a metade do disco. Ou O até menos da restante do metade. disco na verdade, dá certinho a metade, né? Mas Ah, sim. o resto do disco ele fica para fora. E aí o que que acontece? Dependendo do peso do disco, ele não vai rodar, ele não vai fazer a rotação certinha, porque ele não tem a aderência em cima do prato dele inteiro. Então, você pode perceber, em alguns casos, quem usa aparelhos que tem esse pratinho menor, o disco vai fazer isso aqui, ó. Por causa da A, gravidade peço- também. a pessoa vai achar que o disco está empenado. Mas na realidade, o peso que está sendo feito ali do disco em cima do prato não tem uma aderência certa. O braço, né, tipo um braço de plástico, não vai ter o peso certinho para ficar em cima do disco. Você vai conseguir ouvir? Você vai conseguir ouvir. Mas como eu disse, a longo prazo pode ser que você tenha problema com isso. E a Sim, curto perfeito. prazo tem aquela coisa que eu sempre falo, né? Quanto melhor é, o som vai ser melhor, né? Você vai conseguir fazer upgrades no seu aparelho. Eu, por exemplo, eu tenho muita gente que coleciona, que é mais audiófilo, gosta da cápsula da Ortofon, que é Sim, uma, não sei se você já viu, que ela parece um dedo assim. E de é, fato, eu já tive a experiência de ouvir com com essa cápsula, e assim, é excelente a reprodução, entendeu? Mas, por exemplo, hoje eu tenho isso aqui, essa aqui é a Shell da minha, que é da Stanton. Me entrega um som excelente. Mas se eu quiser mudar para um ortofone para ter um ainda melhor, eu tenho essa possibilidade. Nesses aparelhos em que já vem regulado, já tem uma regulagem que você não consegue fazer upgrade, você já não consegue fazer esse tipo de troca, entendeu? sim, Aí você exatamente. vai ser, ele vai entregar sempre aquele som. Igual eu quando comprei essa, eu comprei ciente, mas eu comprei porque, igual assim, eu invisto em discos que eu pago o preço de um desses de entrada. Então, Uhum.
como eu gosto eu sou um pouco chato com som, quando eu vou comprar um fone de ouvido, quando alguma coisa relacionada à música, eu busco o melhor de qualidade para mim. Então, assim, quando eu Sim, com comprei ela, certeza. comprei consciente. E para minha realidade, porque isso também é muito pessoal, a minha realidade, Sim, eu gostei. Tem gente que ama o som das maletinhas, daqueles all-in-one, porque satisfaz. E é isso que a gente quer falar. Tá feliz? é isso. É isso Sim, aí. é Mas a isso gente está aí. querendo transmitir para vocês a ideia de que a longo prazo, dependendo do seu uso intenso, você pode ter problemas. A gente não está aqui para te julgar, mas é para Sim, conscientizar que você pode investigar num vinil e daqui a um tempo você ter que inutilizar ele por conta do uso severo, que isso é considerado um uso severo por conta do peso, umas outras coisas que sim. a gente vai falar num próximo tópico aqui, para não ficar muito separado. A gente segmentou a live